Olá, me chamo Mário e criei esse canal com o objetivo de ajudar o máximo de pessoas possíveis com um pouco da minha experiência vivida no que chamamos de caminhos no deserto, né? Essa é uma expressão que muitas pessoas usam, mas usam no sentido de restauração do casamento, família restaurada, e dentro desses temas eles falam sobre o deserto que a pessoa vive, que a pessoa passa, né? Ah, no último vídeo eu falei para vocês aí sobre a terceira fase que eu estou passando, né? Então eu comecei a explicar no último vídeo sobre a primeira fase, de como que eu enxerguei que eu estava no deserto, né? Um deserto espiritual, um deserto conjugal, um deserto familiar. E nesse vídeo eu vou dar sequência da primeira fase. Bom, como eu falei, né? Minha esposa começou a fazer a faculdade, ela conseguiu um financiamento de 50%, eu abri mão da minha, porque eu pagava integral, não tinha como pagar a minha integral e a dela 50%, então a gente, em um acordo, decidiu parar a minha e investir nela, né? Então, nesse momento, por volta aí de 2010, né, foram que as coisas começaram assim a se apresentar diante de mim e eu enxergar os problemas, né? Minha esposa super carinhosa, amável, atenciosa, e por outro lado, o inimigo fazia com que eu não retribuísse esse carinho para ela. A forma que ela se vestia não me agradava, a forma com que ela tratava as pessoas não me agradava, né? Algumas atitudes que ela tinha não me agradavam, mas isso não era uma coisa natural minha, né? Infelizmente a gente não identifica de imediato quando é uma atitude natural nossa ou quando é uma atitude induzida pelo inimigo. Infelizmente eu não consegui enxergar isso a tempo. Então tudo que ela fazia, eu não retribuía da forma carinhosa. Então isso foi gerando um desgaste, né? Quando ela ia para a faculdade, ela se vestia linda e maravilhosa, se arrumava, e aquilo me incomodava. Aí o inimigo começou a colocar pensamentos na minha cabeça. Pô, ela está se arrumando, vai se encontrar com outro homem. Ou seja, eu acabei colocando pessoas na vida dela através dos pensamentos que o inimigo colocou na minha mente. É quase que complicado explicar para vocês como que o inimigo age. Mas se a gente não tiver preparado, se nós não tivermos o discernimento, a gente cai fácil nas armadilhas dos inimigos. Então a primeira fase foi essa. Ela começou a estudar, começou a trabalhar, começou a ter novas amizades. Essas amizades influenciaram negativamente, né? Começou a ir para festa, começou a fazer plantão. E eu tenho para mim o seguinte: eu consegui enxergar assim. Se você está passando por alguma necessidade, por alguma dificuldade no seu âmbito familiar, quando você se envolve com amizades externas, você começa a ver a pessoa assim: ai, a fulana ou fulano tem um carro, eu não tenho. A fulano trabalha, vive em festa e eu vivo em casa. Ai, a fulana tem o melhor celular, vive no salão de beleza. Então essas amizades vão plantando na pessoa, eu acho que tipo a inveja, a cobiça pelas coisas dos outros. E a consequência disso é que a gente vai refletir lá na nossa família. Aí começa a discussão entre o casal. Ah, o fulano comprou um carro, a fulana comprou uma casa, comprou um apartamento. Isso vai gerando inveja na pessoa, sem ela saber.
E infelizmente eu consigo enxergar que isso acontece até hoje em várias famílias. Reflita você sobre isso. Reflita se isso não acontece na sua família aí, no seu casamento. Aí eu ficava me perguntando, mas a gente mora numa casa, uma casa cedida pela sogra. Tudo bem, mas a gente mora numa casa. Tem gente que mora de aluguel, paga água, luz, tem despesas que a gente não tem. Mas as amizades colocam na cabeça da pessoa que aquilo não é bom. A pessoa chega assim, onde tu mora? Eu moro na casa da minha mãe, na parte de cima. Ixi, tu mora com a tua mãe, tu mora com a tua família, na casa da tua mãe. Então, aí aquilo vai incomodando a pessoa. O inimigo vai plantando uma sementinha ali de inconformidade. Consequência disso é a discussão com o marido, com a esposa. Olha o que a gente mora na casa da mamãe, a gente não tem carro, a gente não tem nada. Aí já viu, né? Quando o homem ou a mulher não são pacientes para ouvir, né? E fazer com que a pessoa desabafe, aí fica a discussão. Aí o outro começa a rebater. Mas tu não me ajuda, tu não faz nada, tu não trabalha. Quem trabalha aqui sou eu. Então fica aquela discussão, um jogando na cara do outro. E quem ganha com isso? O inimigo, que é o que ele mais quer. Que é destruir a família. Aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. Qual o valor da família para cada um de vocês? Seja sua família maternal ou paternal, né? E sua família conjugal. Mas agora eu pergunto para você. Qual o valor da tua família conjugal? Você já se fez essa pergunta? Quanto vale a tua família que você se sacrifique por ela? Qual o valor dela, da tua família conjugal, para que você lute? Não contra a tua esposa, não contra o teu marido, mas para que você lute contra o inimigo. E esse inimigo é invisível. Como que você vai combater algo que você não enxerga? Só existe uma maneira de você lutar contra esse inimigo invisível. É através da tua fé. A tua fé vai te fazer lutar e vencer esses inimigos. Deus disse, e diz até hoje através da palavra, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E principalmente destruir o que é importante para Deus, que é a família. E se nós fizermos uma pesquisa sobre esse assunto, nós vamos encontrar aí infinitas pessoas falando que estão passando por dificuldade na família, já passaram, estão tentando de todas as formas vencer essas batalhas. Até então eu não sabia, né, que estava numa batalha espiritual e que estava no meu deserto. Aí do nada eu vi o meu casamento desandar, o meu relacionamento com a minha esposa ficar de uma forma que ninguém quer, ninguém aceita. A rejeição, o afastamento, o esfriamento. Se a gente fosse falar desses momentos, a gente teria que montar aí um outro canal para falar só disso, né? Mas assim, eu lembro de um momento que estava eu, a minha esposa e mais 3 pessoas próximos a nós. Nós fomos ver um terreno no município, né, próximo de Manaus. Aí no retorno, uma dessas pessoas, o espírito entrou no corpo dela, usou o corpo dela como suporte.
E quando nós estávamos caminhando, né, em direção ao ponto de ônibus, esse espírito, através dessa pessoa, falou bem assim: vocês não vão ficar juntos, vocês não vão ser felizes. Só que como eu não tinha o discernimento, o conhecimento da situação espiritual, eu nem dei atenção. Nem minha esposa, nem outras duas pessoas que estavam conosco. Naquele momento, o inimigo falou assim: ei, eu estou lutando contra vocês. Eu estou lutando contra a felicidade de vocês. E eu vou trabalhar para destruir vocês. Só que eu não entendi o que ele falou. Ele resumiu tudo isso em uma única palavra: vocês não vão ficar juntos. Eu vim prestar atenção nessa palavra depois de uns 10 anos, cara. Depois de 10 anos que o inimigo me afrontou e declarou guerra para mim, comigo, com a minha família. Depois de 10 anos, olha só. Isso aconteceu por volta ali de 2005, 2006, mas... Não, antes de 2005. Antes de 2005. Já pensou, depois de 10 anos, eu vim lembrar, rapaz, o inimigo me afrontou naquele momento. Mas assim, essa primeira fase, é difícil você entender que você está numa guerra espiritual. Os teus conflitos vão ser carnais. É discutindo com a esposa, é discutindo com o marido, o marido e a esposa inventando situações para que não estejam em casa. É o esposo e a esposa se relacionando com uma outra pessoa e você sabendo dessa situação e não faz nada. A primeira atitude que você tem é você se separar. E é isso que o inimigo quer, que você se separe. Então não faça o que o inimigo quer, faça o que Deus quer, o que Deus tem prometido para você, que é a tua família. Não desista de primeiro. Me digam aí vocês que estão passando por essa situação. Ai, a minha esposa está me traindo, o meu marido está me traindo. Diga aí você, eu estou nessa fase, eu não sei o que fazer. Por que isso está acontecendo comigo? Quando esses problemas conjugais começam a acontecer na nossa vida, a gente fica perturbado, a gente não consegue fazer as coisas. Isso reflete no nosso trabalho, isso reflete nos nossos estudos, isso reflete negativamente em todos os âmbitos da nossa vida. A gente começa a ficar desesperado, a perguntar por que ela está fazendo isso, por que ele está fazendo isso comigo. Nós temos culpas, temos, mas o principal culpado não é você e nem seu cônjuge, é o inimigo que não te quer feliz. Eu vou falar para vocês aqui, não se desesperem. Ah, mas é fácil falar, mas o desespero não leva a nada. Busque o conhecimento e ajuda na palavra de Deus. Foi o que eu fiz na primeira fase. Eu busquei orientação com pessoas que conhecem a palavra de Deus. Porque se eu fosse me orientar, buscar ajuda com pessoas que vivem em festa, que vivem bebendo, que têm problema no casamento, que maltrata a esposa, que maltrata o marido, que resultado eu ia conseguir com essas pessoas? Eu ia conseguir a separação. Então eu busquei me orientar, buscar ajuda com pessoas que conhecem a palavra de Deus e que têm um casamento estável, abençoado. E eu consegui resultados positivos com essas pessoas. E em outra oportunidade a gente volta a dar continuidade nessa primeira fase, tá bom? Eu espero que isso tenha contribuído de alguma forma para vocês e fique com Deus e até a próxima.